Querido, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, do verso 24 até o verso 27. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, verso 24 até o verso de número 27. Nós encerramos semana passada a nossa série na carta de Filipenses e como no mês de maio nós comemoramos, como mês da família, e nós uma analogia que eu estou. Opa. Então, tudo aquilo que nós desejamos, queremos, compramos, almejamos, de certa forma, são tijolos que nós vamos colocando nessa nossa construção. Então, gradualmente, a nossa estrutura de vida, ela se eleva, ela vai ganhando forma, ela vai ganhando corpo. Contudo, nem todos os construtores são iguais. Nem todos são iguais.
E o nosso texto, ele nos mostra isso. São dois construtores, mas são construtores completamente diferentes. Você provavelmente já identificou, a gente está aqui no Sermão do Monte. Nós estamos no Sermão do Monte, ou conhecido também como Sermão da Montanha, e é um dos primeiros dos 5 grandes discursos que Jesus ele vai proferir, ele vai dizer durante o seu ministério. E esses 5 grandes discursos que estão narrados dentro do Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus nós temos 5 grandes discursos de Jesus. Esse é o primeiro e com toda certeza é o discurso mais importante que Jesus disse, o maior sermão que ele traz para aquele povo naquela época, cheio de ensinamentos éticos, morais, não só para aquele tempo, mas para todas as eras. Nós estamos aqui lendo ele em pleno 2023 e buscando fundamentos, buscando lições para as nossas vidas dentro desse sermão. Esse sermão, ele, com toda certeza, é importante e vários autores escreveram sobre esse sermão. Talvez a maior obra sobre esse sermão foi a obra que Martyn Lloyd-Jones, certa vez, escreveu, chamada O Sermão do Monte. É um livrão que ele escreveu analisando esse texto, analisando, na verdade, do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. John Stott também tem uma obra escrita sobre essa passagem. Carson também tem uma obra sobre essa passagem. Eu acho interessante a visão, eu gosto da visão que Tim Keller ele tem sobre esse texto. Tim Keller ele entendia que o Sermão da Montanha ele se destaca pela radicalidade das palavras de Jesus aqui nesse texto, que não são apenas exortações e ensinamentos morais, mas é a própria vontade do coração de Deus sendo falada para nos impulsionar a uma mudança de coração, a uma mudança no nosso coração, uma mudança nas nossas vidas. Tim Keller, ao analisar, o olhar para o Sermão do Monte, ele tinha essa impressão, e de fato é isso mesmo. Não é apenas um discurso ético, não é apenas um discurso moral de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo traz ensinamentos para que eu e você venhamos mudar as nossas vidas, para que aquele povo, aqui nessa época, que ouviu esse discurso, ouviu esse sermão, mudasse o seu pensamento e o seu coração, principalmente com aquilo que eles tinham tanto apreço, que era a lei de Moisés. E Jesus traz interpretações, ensinamentos sobre essa lei. Enfim, tudo isso para a gente entender o fascínio que o Sermão do Monte traz para nós e para muitas pessoas. Nele estão as bem-aventuranças, nele estão os ensinamentos da lei, está o ensinamento de Jesus sobre a oração, sobre o casamento, sobre o reino dos céus, tudo no Sermão do Monte. Eu gostaria de analisar aqui esse texto rapidamente com vocês, quase que versículo a versículo, aqui ele é bem pequeno, e depois trazer algumas aplicações aqui para nós. Nós estamos na conclusão do Sermão do Monte. E fica claro para nós que nós estamos na conclusão por causa do verso de número 24. Jesus ele diz, todo aquele que ouve estas minhas palavras, que palavras são essas? Esse sermão que Jesus acabou de pregar agora, ou está terminando de pregar. Então, fica claro para a gente que nós estamos aí na conclusão desse sermão. Jesus continua aqui um estilo de abordagem que ele usa muito. Jesus usa muito a abordagem de comparação. Ele pega alguma coisa e compara essa coisa com outra coisa. Por exemplo, a partir do capítulo de número 6, a gente vai ver, por exemplo, as 2 árvores, os 2 caminhos, as 2 portas. Então, Jesus ele sempre faz essas comparações. Uma porta estreita, uma porta larga. Um caminho estreito, um caminho largo. Uma árvore frutífera, outra árvore que não dá bom fruto, ou que não produz fruto. E sistema de comparação aqui dentro do seu sermão. E aqui no capítulo de número 7, a partir do verso de número 24, ele continua essa comparação agora com 2 construtores. 2 homens que almejam uma coisa, e essa coisa é
construir ou edificar uma casa. Então a gente percebe que existem algumas coisas comuns entre um e outro. Eles são dois construtores, e esses dois construtores, eles querem construir uma casa. Mas a gente pode dizer que as comparações, elas vão se encerrar por aí, porque a gente vai ver que um deles é prudente e o outro é imprudente. Dois construtores querendo fazer a mesma coisa, porém, eles são diferentes. Um é sábio, um tem sabedoria, o outro não tem sabedoria. Um, ele vai entender que o momento da seca passa. O momento onde os ventos estão calmos, passa. O momento onde a água está calma, passa. Um sabe disso. Um sabe que uma hora vai vir tempestade, uma hora vai vir um vento forte, uma hora pode acontecer uma enchente. Então ele é precavido, ele se prepara para aquilo. O outro não. O outro, ele está preocupado em somente construir. E talvez ali naquele local, perto da água, talvez mais bonito, mais fácil de se furar um fundamento naquela areia. Então, a gente percebe que um tem prudência, o outro não tem prudência. Um quer um bom alicerce. Pode até dar trabalho furar uma pedra, uma rocha, mas é prudência, é um bom alicerce. O outro não. Ele se preocupa somente com a casa. E ele acha que o sol brilha para sempre. Que o vento, ele vai estar sempre calminho. Que a água, ela nunca vai transbordar. Então, vou só construir, então, a minha casa. E o texto continua dizendo que esses dois construtores, eles enfrentam uma luta. Eles enfrentam uma dificuldade, e aqui a gente chega para uma outra semelhança entre eles, porque a luta que o construtor prudente enfrenta é a mesma luta que o construtor imprudente também enfrenta. O texto diz que vem o sol, vem a chuva, o vento bateu com ímpeto contra aquela casa, uma resistiu. A outra, diz o texto, que a ruína foi grande. Entenda uma coisa, que o construtor prudente, esse que busca essa rocha para se alicerçar, para construir essa casa, ele sofre, ele passa pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas lutas, pela mesma tempestade, pelo mesmo turbilhão de vento, pela mesma enchente que o outro passa. Então, querido, não se engane, achando que pelo fato de você ser crente, você está imune a dificuldades. Muito pelo contrário. A Bíblia não me promete isso. A Bíblia não promete isso para você. Na verdade, nós enfrentamos as mesmas dificuldades. Se nós estamos em um momento de seca, a seca é para todo mundo. Se nós estamos num momento de falta de alimento, a falta de alimento é para todo mundo. Nós passamos por um tempo de pandemia, a pandemia bateu na porta de todo mundo. Ela não escolheu, eu vou bater na porta só de quem não é de Jesus, porque quem é de Jesus, eu não vou entrar lá. Não é assim. Ela bateu na porta de todos. E, infelizmente, levou pessoas de todos os lados. Então, não se engane. Não acha que o fato de você ser cristão, o fato de você amar Jesus, você tem uma imunidade especial contra desafios, contra dificuldades, contra lutas, contra a enfermidade, contra a fraqueza. Você não tem imunidade contra o pecado. Você não tem. O pecado, ele já não exerce jugo sobre você mais. O pecado, ele já não condena você mais, mas você ainda continua sendo pecador e ainda carece da glória, da graça, da misericórdia de Jesus Cristo. Então não se engane, as lutas, elas vêm, e o texto diz que ela vem tanto para o prudente como para o imprudente. A prova ou crise seguramente chega. Ela chega de várias formas. A palavra de Deus diz que essas dificuldades, elas podem ser uma tribulação. Veja, por exemplo, o livro de Jó.
Gênesis capítulo 22, verso 1. A palavra de Deus também diz que ela vem sob forma de tentação. Gênesis capítulo de número 39. Leia Mateus capítulo de número 26, a partir do verso 69. Ela diz também que pode vir pelo luto, a morte. Atos capítulo de número 7. Atos capítulo de número 9, vamos falar sobre isso. E no presente contexto, a gente vai perceber que o dia do juízo, ele chega para todos. Um dia de dificuldade, que a igreja será livre, teremos vitória, mas ele acontece naquele dia. E quais são as consequências? Aqui a gente já percebe mais uma outra diferença sobre o prudente e sobre o imprudente. A casa do homem sábio, ela não caiu. As águas, os ventos foram com violência contra ela, mas ela permaneceu firme. Ela permaneceu sólida. Lucas capítulo de número 6, verso 48, veja o que nos diz o texto. Lucas 6, verso de número 48, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. A casa desse homem prudente foi uma casa bem construída, um bom alicerce. A casa do insensato foi somente uma história. Um dia houve uma casa aqui. Um dia alguém construiu algo aqui, mas a enchente veio, o vento bateu, e agora só ficou a história. Só ficou talvez a lembrança daquela construção. O homem sensato que mostra por seus próprios atos que levou a sério as palavras de Cristo e, portanto, está edificando sobre a rocha, jamais será envergonhado. Mateus 6, o próprio Sermão do Monte, verso 19 e verso de número 20, aqui de Mateus capítulo de número 6, ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam e nem roubam. Firmem-se sobre o verdadeiro alicerce. Não se preocupem. Não percam a vida de vocês correndo atrás simplesmente de algo que pode ser futuramente só uma história. Pode ser só uma lembrança. A diferença foi o alicerce, a diferença foi a rocha. Isaías capítulo de número 26, verso 16, o profeta diz: portanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, e ele diz, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Essa pedra assentada em Sião já foi provada, testada. Aquele que crê, aquele que se fundamenta, ele permanece. Ele é o único fundamento. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, o apóstolo Paulo diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, qual é? Jesus Cristo. Ninguém pode colocar outro fundamento. Salmos 18, verso 2, que nós lemos aqui, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Não há outro fundamento. O único fundamento é Jesus Cristo. E como eu edifico a minha família? O texto diz, verso de número 24 do nosso texto. Vamos todos juntos mais uma vez? Todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Como eu edifico a minha família?
sobre a palavra, sobre a obediência da palavra de Jesus Cristo. E eu gostaria de trazer como aplicações para as nossas vidas aquilo que Jesus nos ensina sobre família. Todo aquele que ouve essa minha palavra, todo aquele que deu atenção àquilo que eu disse desde o início desse sermão, aqui Jesus falando, tá? Todo aquele que ouve tudo aquilo que eu disse lá desde o capítulo 5, está atento e pratica, é esse homem sábio, prudente. O próprio Jesus, ele diz, para edificar, nós precisamos ouvir as palavras dele e praticar as palavras dele. O sermão, ele é recheado de aplicações para as nossas vidas, queridos. O Sermão do Monte é algo maravilhoso. Quem sabe, talvez, como nós fizemos aqui uma série na carta de Paulo, quem sabe um dia não analisemos também o Sermão do Monte, que é algo maravilhoso para todos nós. E ele traz uma série de ensinamentos e aplicações para as nossas vidas, pertinentes para as nossas vidas. Por mais que eu gostaria de talvez aqui pegar lá desde o capítulo de número 5, lá no verso de número 27, que é onde ele começa a falar sobre família. Por mais que eu esteja aqui tentado aí todas as aplicações que Jesus diz, eu gostaria de destacar apenas 3 aqui nesse sermão, porque nós não temos tempo hábil para isso aqui. Mas eu gostaria de destacar 3 questões importantes com respeito às nossas famílias, que são ditas no Sermão do Monte. E Jesus diz, aquele que ouve e pratica é esse homem que está edificando a sua casa sobre a rocha. Então ele diz que a primeira coisa que nós precisamos nos atentar, e eu destaco essas 3 porque são coisas que a gente deixa meio que de lado. E a primeira é, a sua família, ela tem uma vocação missional. Não esqueça disso. A partir do capítulo 5, do verso 13 até o verso 16, se você quiser marcar na sua Bíblia para você ler em casa, eu aconselho você a fazer isso. Capítulo 5, do verso 13 até o verso de número 16, Jesus, ele diz algo muito interessante, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Não se esqueça que a sua família tem uma vocação missional. A palavra de Deus diz, lá em Gênesis capítulo de número 1, verso 27 e 28, que Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, coloca esse homem no jardim do Éden e diz, sede fecundos e multiplicai. E aqui o multiplicar é fazer o mesmo, fazer cópias, multipliquem vocês mesmos. É no sentido de procriação, mas também no sentido de proclamação. Porque essa mesma ordem, ela se estende a Abraão, lá no capítulo de número 12, verso 2, de ti farei uma grande nação. Verso de número 3 do capítulo 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O chamado de Deus para a família é para que essa família alcance os povos. Esse é o chamado de Deus para nós. Deus nos chama com essa vocação missional. Por isso Ele nos chama de discípulos e diz para nós, diz para mim, para você, façam discípulos, multipliquem-se, encham a terra, proclamem. Essa foi a ordem, desde o princípio, ao criar o homem. E a pergunta é, para que nós existimos como família? A família, ela foi a primeira agência missionária da história. A primeira. Deus começa o plano de salvação dele com uma família. E a gente se preocupa com tanta coisa.
A gente se preocupa com tanta coisa. A maior preocupação nossa com os nossos filhos é com respeito ao trabalho deles, à profissão deles, à faculdade deles. A gente não se preocupa em discipular os nossos filhos, para que os nossos filhos proclamem o Evangelho, preguem o Evangelho, anunciem o Evangelho. É sempre profissão, trabalho, faculdade, é sempre isso. E às vezes a gente ouve pais reclamando: meu filho não quer saber de Deus. Mas essa não é a nossa preocupação dentro de casa. Não é com isso, não é isso que nós ensinamos para eles. O que nós temos ensinado, o que a gente quer dos nossos filhos? Quando você olha para o seu filho, o que você planeja, o que você almeja, olhando para a vida dele? Qual é a prioridade? Infelizmente, ser um bom médico, ser um bom engenheiro, ser um bom advogado, ser um bom enfermeiro, está acima, está à frente de ser um bom discípulo de Jesus Cristo. Infelizmente. Nós nos preocupamos muito mais com que profissão, com qual será a faculdade. Às vezes nós queremos uma profissão e faculdade que ele nem quer. Mas nós às vezes almejamos: não, ele tem que ser isso. O que nós queremos dos nossos filhos? O que nós planejamos? O que nós temos orado a Deus pelos nossos filhos? E aproveitando o gancho, às vezes nós percebemos essa degradação da família que nós vemos. Mas é porque também nós não temos ensinado os nossos filhos homens, a um dia ser um pai de família. Nós não temos ensinado as nossas filhas mulheres a serem uma mãe de família. A gente não tem ensinado isso. E por isso nós vemos essa degradação. Homens, perdão da palavra, frouxos, que não cuidam do lar, não se responsabilizam, mas talvez são excelentes profissionais, porque foi isso que foi ensinado. Mulheres que pela frouxidão tomam a rédea da casa, mas às vezes não querem ter filhos, porque estão preocupadas com a profissão, porque é isso que nós estamos ensinando, é isso que nós queremos. O que nós planejamos e o que nós queremos ao olhar para os nossos filhos? O que nós temos orado por eles? A oração do judeu, a Shemá do judeu, ela demonstra o intuito do seu coração para com seu filho. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 6. Veja o que diz. Deuteronômio, capítulo de número 6. Diz assim, capítulo 6, do verso 1 em diante: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra e que passas para a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu, todos juntos, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa,
e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Precisamos ensinar os nossos filhos. É a nossa responsabilidade. Sua família, ela tem uma vocação missional. Segunda coisa que nós aprendemos nesse sermão, a sua família, ela tem uma responsabilidade espiritual dentro do lar. Durante toda a história da igreja, vários homens, mulheres, praticaram aquilo que ficou conhecido como disciplinas espirituais. Se você se interessa sobre esse assunto, eu indico um livro. Tem um livro maravilhoso, chama Celebração da Disciplina. Livro maravilhoso, que vai falar sobre oração, jejum, santidade, sobre adoração, coisas que nós precisamos resgatar dentro dos nossos lares. Capítulo de número 6, do verso 1 até o verso de número 24, aqui do Sermão do Monte, Jesus ele traz isso à tona, sobre a oração, sobre como orar, como jejuar. Nós temos essa responsabilidade espiritual dentro das nossas casas. Nós vemos essas disciplinas na vida de Jesus, na vida dos apóstolos, na história também. A história conta sobre aqueles que são conhecidos como pais do deserto, homens que se dedicavam a essas disciplinas. A sua família, ela tem uma responsabilidade espiritual. Ore com a sua casa, ore com seus filhos, jejue, ensine a Bíblia, tenha um momento devocional dentro do lar de vocês. Não perca isso. Não abra mão disso. Principalmente você, homem, pai de família, é responsabilidade sua. Ser o primeiro a chegar com a Bíblia debaixo do braço. Gente, vamos ler a Bíblia agora. Vamos orar. É nossa responsabilidade. Como o texto diz aqui em Deuteronômio, a responsabilidade nossa é inculcar isso na cabeça deles. Porque deixar simplesmente, depois a gente vai ficar aí lamentando, chorando. O meu filho não quer saber de Deus, não quer saber de igreja, não quer saber de Jesus. Responsabilidade nossa, ensinar, inculcar. E por fim, a sua família, ela precisa de proteção. Capítulo 7, verso 15, até o verso de número 23. Sua família, ela precisa de proteção. Acautelai-vos dos falsos profetas. Eles se apresentam disfarçados como ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Fugi deles. O que nós temos deixado entrar dentro da nossa casa? O que nós temos deixado entrar dentro dos nossos lares? Às vezes a gente está preocupado com a proteção externa, coloca câmera, concertina, cerca elétrica, alarme. Mas e quanto ao coração da sua esposa, o coração do seu marido, o coração dos seus filhos? O que tem entrado em seus corações? Com o que eles têm se alimentado? O que a gente tem permitido entrar dentro dos nossos lares? A gente precisa montar guarda nos nossos corações. Clamar ao Senhor para que Ele possa ser o guarda dos nossos corações, da nossa mente. Jesus alerta, acautelai-vos, se protejam, se blindem, se revistam mesmo, como Paulo diz lá em Efésios, com essa couraça, com escudo, se protejam destes lobos
roubadores, que vêm para roubar mesmo. Vêm para roubar mesmo. E eles estão aí em todas as partes. Todas as partes. O que tem entrado dentro do seu lar? E por fim, concluindo, irmãos. Como edificar uma família? É a pergunta que nós começamos. Jesus, ele diz que para edificar nós precisamos ouvir as suas palavras e praticar as suas palavras. Está diante de nós a solução para isso. Está aberta diante de nós, nesse momento. Mas precisa estar aberto também lá na sua casa. Precisa estar aberto também no seu quarto. Precisa estar aberto também lá na mesa com os seus filhos. Precisa estar aberto. Precisa ser ouvido, precisa ser falado lá dentro. É tendo Cristo como alicerce. E como eu sei se Cristo tem sido o alicerce da minha família, é se a minha família tem ouvido. E se a minha família tem buscado fazer o que tem ouvido de Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar ricamente, queridos. Que a gente venha entender que a nossa família, ela tem uma vocação missional. Seus filhos têm, você tem. Os seus pais têm, sua mãe tem. Nós temos. A sua família, ela tem também, como nós ouvimos aqui, uma responsabilidade espiritual. E nós temos também, precisamos também de proteção do nosso coração, da nossa mente. Amém? Vamos colocar de pé mais uma vez.